E aí, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e hoje eu quero falar sobre Thomas Merton, um autor que eu ainda não abordei, e quero falar especificamente sobre este livro aqui chamado Diálogos com o Silêncio. É um livro muito interessante, o Merton é um personagem bem peculiar e esse livro é um livro também muito peculiar porque ele, além de conter orações do Thomas Merton, ele contém desenhos, diversos desenhos dele. E eu vou falar um pouquinho então que tipo de coisa a gente pode encontrar nesse livro, Diálogos com o Silêncio, Orações e Desenhos, da Fissus Editora. Primeiro, eu tenho uma playlist sobre religião, então se você se interessa por temas ligados ao campo religioso, existem outros vídeos já gravados sobre este mesmo assunto. Então vamos começar discutindo quem é Thomas Merton. Então ele é filho de um neozelandês com uma americana. É interessante, o pai de formação católica, a mãe Quaker, que está ligado de alguma forma ao protestantismo. É um ramo muito distinto desses ramos tradicionais ligados à reforma do século XVI. De qualquer forma, é um grupo com muitas peculiaridades, e isso é importante porque a gente vai ver ao longo dos escritos do Thomas Merton que ele tem uma sensibilidade muito grande para a diversidade religiosa, e isso provavelmente tem a ver com o fato de ter tido um pai e uma mãe de formações religiosas distintas. Uma coisa que é muito interessante, também ajuda a compreender a peculiaridade deste livro, é que os pais do Merton eram pintores profissionais. O pai especialmente, a mãe morreu ainda quando ele era criança, mas certamente foi daí que ele recebeu os primeiros estímulos, e de onde vem o próprio estímulo genético também, quem sabe, para que ele se tornasse um artista. A gente sabe que o Thomas Merton foi um monge muito importante no âmbito do catolicismo romano. É interessante que ele nasceu na França, foi criado em parte na Inglaterra, em parte nos Estados Unidos, e depois se tornou cidadão norte-americano e passou a viver definitivamente nos Estados Unidos e se tornou monge nos Estados Unidos. Ele era um monge trapista, que é um movimento muito ligado especialmente à contemplação, ao silêncio, e esse mosteiro ficava então nos Estados Unidos. Ele morreu de uma forma também bastante peculiar. Ele morreu em um acidente com um ventilador quando fazia uma viagem para a cidade de Bangkok. Ele é um cara que dialoga muito, embora ele seja um monge ligado ao catolicismo romano, ele dialoga bastante, especialmente com o taoísmo, com o budismo, de alguma forma também com o hinduísmo, Então ele procurava trazer as práticas meditativas de outras religiões e fazer disso uma releitura cristã. Ele escreveu uma autobiografia ainda muito jovem, no início da sua carreira como monge, com poucos anos em que ele havia se tornado monge, chamado A Montanha dos Sete Patamares. Isso se tornou um best-seller, mostrando que ele era um escritor já muito competente desde muito cedo. Há muitos desenhos no livro, vamos começar por aí. Eu gosto bastante dos desenhos, gosto da simplicidade dos desenhos. Basicamente o que a gente tem nesse conjunto, um conjunto bastante extenso, nós temos rostos de pessoas, muitos rostos de mulheres, muitos rostos de homens, alguma insinuação de um desenho que é muito próximo de uma pintura abstrata, mas isso é exceção. 90% de todos os desenhos são rostos de pessoas, quase que em quantidades iguais, rostos de homens e de mulheres, feitos com a simplicidade que a gente pode observar aqui na própria capa do livro, É praticamente um contorno só. Provavelmente isso era feito como também uma atitude de meditação. O que nós temos também, e isso é muito importante no livro, são orações que demonstram uma riqueza de vida interior, típico de alguém que passou por um processo constante e longo de meditação. Então a gente vai ver nessas orações uma expressão de humanidade muito grande. Então o Merton é uma pessoa muito sensível, uma pessoa que deixa transparecer nas suas orações e também em outros escritos dele uma humanidade, quer dizer, uma pessoa em conflito, uma pessoa que enfrenta dificuldades, uma pessoa que tem aspirações, mas não consegue realizar essas aspirações. Então você não vai naturalmente encontrar aqui um relato de sucesso religioso, alguém contando peripécias espirituais. O que a gente tem aqui, um ser humano na sua integralidade, com vitórias, com derrotas, com lutas, com sucessos, com dúvidas,
né? Uma pessoa lutando para manter uma relação com Deus, fracassando em muitos momentos, tendo algum sucesso em outros momentos. A gente também encontra nessas orações que aparecem aqui uma expressão muito profunda de solidariedade. Essa é uma marca do caráter e dos escritos do Thomas Merton, né? Ele é uma pessoa muito solidária, uma pessoa muito sensível ao próximo, às necessidades do próximo, e certamente os seus escritos procuram estimular também a solidariedade nos seus leitores. Ele foi também um pacifista, né? Então, lembrando que ele nasceu no início do século e morreu nos anos 60. Então experimentou todo esse movimento ligado à pós-Segunda Guerra Mundial e também, de certo modo, de protesto contra as políticas belicosas de Estado. Então ele era um pacifista, né? Defendia a paz, achava que não havia nenhum sentido nas guerras, que nós devíamos nos resignar, nos confrontar às guerras, não aceitar as guerras como algo natural. Ele é também um amante da natureza. As orações expressam muito isso, alguém que passeia pela natureza, alguém que contempla a natureza, alguém que olha para a natureza com bastante atenção, alguém sensível à poesia que está contida no canto dos pássaros, na flor que desabrocha, no cheiro que é exalado por intermédio das árvores, da terra. A gente sabe, por exemplo, que perto do final da vida, o Thomas Merton viveu como eremita, viveu recluso, isolado no meio da mata, numa cabana, né, numa casa muito rudimentar, e cultivando bastante a solidão, e isso certamente fez dele uma pessoa que amava a natureza. E por fim, das coisas que eu gostaria de destacar, é lógico que existe muito mais do que isso que eu estou dizendo nesse livro, existe poesia. É interessante porque são orações, mas orações feitas de maneira poética, né? De alguém que é um escritor muito competente, que tem um bom domínio da linguagem, que tem um bom repertório de imagens, de metáforas, tem muito recurso em termos de linguagem, muito recurso interior, porque tem uma vida subjetiva extremamente rica, e esse livro então se torna uma experiência bastante interessante para quem gosta de poesia, para quem gosta de espiritualidade e para quem gosta de arte, ou para quem gosta de multi-arte, porque aqui a gente tem um livro onde espiritualidade, arte gráfica, né? arte visual, poesia e espiritualidade, tudo junto. Isso talvez poderia ser para você uma grande fonte de inspiração em tempos de pandemia e de medo, porque aqui você vai encontrar um homem com medo de muitas coisas, mas um homem que está enfrentando o seu medo, que precisa lidar com o seu medo, né? Talvez o medo dele não fosse o mesmo que o nosso, né? Estamos, de certo modo, com medo de uma pandemia, um medo do que vai ser o futuro do nosso país, o que vai ser o futuro do mundo. E o medo, talvez, principal do Thomas Merton fosse um medo de um confronto atômico, né? Uma guerra atômica entre Estados Unidos e ex-União Soviética, e certamente um risco real de uma aniquilação do gênero humano e do planeta, se caso viesse ou se caso venha acontecer um conflito militar entre essas duas potências, utilizando todo o seu potencial bélico. O que eu estou fazendo agora é esperar chegar uma edição condensada dos seus diários. Eu estou muito ansioso para ler os diários dele, eu tenho muito interesse pela vida subjetiva e tenho muito interesse por pessoas que escrevem sobre si. E eu tomei conhecimento de que existe uma publicação dos diários dele em inglês, uma edição completa dos seus diários. São vários livros grandes, mas tem um volume que condensa todos esses diários, e eu gostaria então de conhecer melhor esse personagem através dos diários, e quem sabe no futuro eu venha gravar também um vídeo sobre esse assunto, tá bom? Se você assistiu esse vídeo até aqui, não se esqueça, se você ainda não é inscrito no meu canal, não se esqueça de se inscrever, não se esqueça também de curtir, e se puder, compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, e também deixar as suas impressões, as suas reações e quem sabe as suas sugestões de temas, né? Se for possível atender, certamente eu atenderei você, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.